Romanos 9:14, diz o seguinte: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda. Mais uma vez nós clamamos ao Teu santo nome. Que Tu nos envolva em Teu poder, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos conduza, nos capacite. Que tenha misericórdia de nós. Senhor, apesar das minhas debilidades, que a Tua palavra fale mais alto. Que Teu nome seja glorificado entre nós. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a gente está trabalhando esses temas que eu entendo que são necessários nós estudarmos, porque nós estamos comemorando esse mês os 500 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, houve um início daquilo que nós chamamos do maior avivamento da história. Agora, uma coisa que nós temos que compreender é o seguinte: normalmente, quando nós aprendemos história em blocos, nós aprendemos história com professores ou em livros, e os momentos históricos eles estão separados em blocos, capítulos, metade de capítulos, em algumas partes, e dá-nos a impressão de que a partir de um certo momento há uma mudança da água para o vinho, do dia para a noite. Então, quando nós estudamos os movimentos filosóficos, nós achamos que até aqui imperou, por exemplo, o iluminismo, daqui para frente é que imperou um outro movimento filosófico, e isso não se dá assim, não é tão simples. Há sempre um momento de transição prolongado, principalmente na época que nós estamos estudando. Hoje em dia é muito fácil alguma coisa pipocar pela internet, alcançar milhões e milhões de pessoas. Mas numa época em que não havia internet, não havia telefone, não havia meios de comunicação que disseminavam a informação com tanta rapidez, as coisas demoravam muito tomar forma geral. Assim se deu na Reforma Protestante. A gente não pode imaginar. Primeiro, o evangélico normal, ele agora está vendo, pois é, 500 anos de reforma, houve alguma coisa, Lutero e tal, mas até ano passado a maioria das igrejas evangélicas nem fazia questão de entender e nem compreendia absolutamente nada a respeito disso. Para eles a Reforma Protestante foi o nascimento só da igreja luterana, ponto final. E a gente não pode imaginar que Lutero um dia acordou, pegou um martelo, pegou uns pregos, pegou uns papéis com umas teses e marchou até a porta da igreja, e cada passo que ele dava era um estrondo, e o pessoal em Roma ficou nervoso, e ele bateu pregando aquilo, e a missa que estava acontecendo teve que ser paralisada, e naquele dia tudo mudou. Não é assim que acontece, não foi assim que aconteceu. Mesmo como eu disse, Lutero já tinha pregado teses a respeito da doutrina da graça e não foi dado nenhuma atenção a isso, e somente quando as consequências do questionamento das indulgências e do abuso das indulgências começou a pesar no bolso de Roma, eles foram prestar atenção em Lutero, e aí prestaram atenção que Lutero ele já vinha numa corrente iniciada por John Huss, por John Wycliffe, que era um renascimento, era a época de renascimento, e esse renascimento tinha, com o auxílio da graça de Deus, através de Gutenberg, que tinha colocado a imprensa, com o auxílio da versão grega de Erasmo de Roterdã, as pessoas com o movimento do renascentismo de olhar para os clássicos, revisitar os pais da igreja, principalmente Agostinho, algo estava acontecendo. E mesmo quando compreenderam isso, excomungaram Lutero e condenaram os ensinos, e aí houve a divisão da igreja,
Nós não podemos imaginar que isso também, então demorou mais uma semana e houve uma ruptura. Não, não houve. Foi durante muito tempo sendo trabalhado e discutido para chegar nos rincões. Houve muito e muito debate, houve muito e muito sangue derramado, houve excessos de ambos os lados. De tal maneira que nós não podemos imaginar que é simplesmente um recorte da história. Por que eu estou dizendo isso? Uma forma de justificar por que eu estou falando tanto, não somente dos 500 anos da Reforma e das doutrinas que são importantes nós relembrarmos, para justificar por que eu tenho falado tanto e tenho me oposto tanto de púlpito às doutrinas arminianas, aos remonstrantes, para nós entendermos que essa reforma ela continua. Nós devemos rejeitar toda aquela ideia que algumas pessoas colocam assim, a igreja precisa de uma nova reforma. Entendam o seguinte, isso é mentira. A igreja precisa da reforma, ela não precisa de uma nova reforma. A reforma foi um retorno para as Escrituras, e muitas igrejas nunca retornaram às Escrituras. Então o que precisa é da reforma. E numa comunidade que se diz, aqui precisa de uma nova reforma, na realidade precisa da reforma, porque a reforma ou nunca atingiu, ou ela morreu ao longo da história, dentro daquela comunidade. E a nossa comunidade aqui específica, é muito especial nós estarmos tratando disso. Algumas pessoas são mais novas, algumas pessoas que estão vendo pela televisão, talvez pela internet, não têm o contexto da história. Aqui era uma comunidade neopentecostal. Veja, não foi quando chegou a doutrina reformada que houve salvos aqui, era uma comunidade de fé, de cristãos autênticos, mas que não tinham um entendimento mais aprofundado das Escrituras, não tinham a paz que o entendimento da graça divina, da doutrina da justificação, da doutrina da preservação dos santos nos conferem, que não tinham de fato um culto conforme Deus estabeleceu, que quebravam inconscientemente os 10 mandamentos. Qual a diferença hoje? Hoje nós quebramos conscientemente e somos mais pecadores por isso, de certa maneira, mas pelo menos olhamos para aquilo tentando obedecer. Então nós passamos nessa comunidade por uma reforma protestante também, foi vivo isso aqui. E é interessante que nós continuemos a falar essas coisas, para que nós não morramos na praia, que não pare num determinado momento, que uma próxima geração comece algo novo, comece a se desvirtuar. Um dos lemas da reforma era a igreja reformada sempre se reformando, porque nós somos corruptos. É a primeira doutrina que eu ensinei nessa série, a corrupção total, a corrupção radical. Então nós gostamos, é natural para a gente se inclinar para o erro. Por isso que nós precisamos constantemente olhar para as Escrituras e constantemente olhar para a história, para não repetir os mesmos erros. É por isso que nós estamos fazendo essa série. E é por isso que nós estamos batendo nessas doutrinas. E é por isso que eu estou batendo, de fato, no arminianismo. Porque não só essa comunidade, ela saiu do arminianismo e precisa ser tirado todo o ranço dessa remonstrância aqui no nosso meio, como nós queremos ser uma das vozes, não só nessa cidade, mas nessa nação, a falar das doutrinas da graça. E o nosso desejo é que mais e mais igrejas e mais líderes, eles compreendam e passem pelo mesmo processo que a gente. A gente não quer estar sozinho. Nosso desejo é que todas as igrejas conheçam e se libertem do cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico que a reforma protestante livrou, que foi o catolicismo, o declínio do catolicismo, nós vivemos hoje com o declínio dos evangélicos, seja no neopentecostalismo, seja em outras vertentes. E quem acompanha o meu Facebook viu que eu discuti umas 2 semanas com alguém que estava dizendo que eu falei que somente os reformados poderiam comemorar os 500 anos da Reforma. Eu disse, não, vocês não podem se apropriar disso. A igreja não é só a igreja de Calvino, a igreja nunca foi de Calvino, filho. Mas a igreja não é só de Calvino, não é também de Armínio. Eu acho que todos podemos
nos alegrar. Não podemos. Quando você ensina algo que é contrário ao que os reformadores fizeram, quando você tem o desejo de voltar ao cativeiro babilônico, ainda que com outros temas, outros termos, você não pode se alegrar de algo que é uma ruptura no teu próprio entendimento teológico. Não há porquê. E é por isso que a gente está trabalhando dessa forma. E como a tradição reformada ela foi descoberta novamente aqui na nossa nação, começou a se levantar, obviamente, não só na nossa nação, no mundo inteiro, começou a levantar as críticas. E é muito fácil, num status quo, onde a maioria pensa igualmente, você levantar alguns espantalhos e você bater naqueles espantalhos e dizer: refutei a tradição reformada. E é por isso que nós estamos mostrando quem que faz espantalho de fato. Estamos expondo claramente o que a tradição reformada defende e claramente o que os remonstrantes, os arminianos defendem. E aí cada um de vocês usa não do livre-arbítrio, mas da livre-agência para ir da sua escritura aberta e ver se a gente está falando de maneira bíblica. Dito isso, até aqui, meus senhores, nós vimos que todo descendente de Adão é tão corrompido que não pode e nem quer ir a Deus. Vimos que no estado natural o homem resiste a Deus, sempre vai resistir a Deus, até ser regenerado e vencido pela graça eficaz, pela graça irresistível de Deus. Vimos ainda que algo teve que ser feito por nós. Não somente nessa graça que vai irresistivelmente e nos traz para Cristo, né? Mas essa graça ela foi comprada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ela foi comprada não no mercado negro, não no Walmart, mas ela foi comprada na cruz do Calvário. Ou seja, Deus, Ele não regenera de graça, mas Ele regenera por graça. A nossa salvação é gratuita a nós, mas ela custou, e custou muito caro, custou a vida do Filho de Deus. Na cruz, Jesus ele não criou uma possibilidade de salvação a quem desejasse ir a Ele. Não foi isso que Ele fez lá, mas na cruz Ele salvou, Ele pagou o preço dos pecados do seu povo. Ele não faz uma possibilidade, mas Ele faz algo efetivo por aqueles que serão então irresistivelmente atraídos a Ele, justamente porque Ele fez algo por essas pessoas. Ou seja, Ele não morreu por todos, mas Ele morreu por um grupo esse, como nós vimos na semana passada, que é incontável, que é gigante, que é absurdamente enorme, mas que é um número limitado. Nós não conseguimos contar, mas Deus consegue contar, e esses nomes estão escritos no livro da vida. Esse grupo, esse povo escolhido por Deus, foi escolhido antes do tempo, antes da fundação do mundo. Um grupo escolhido que foi chamado de seu povo, Jesus, o Salvador do seu povo. Um grupo escolhido que foi chamado da sua noiva, a noiva que Ele escolheu, que foi chamado de a sua igreja. E é sobre essa doutrina que nós vamos falar hoje. Normalmente se fala logo depois da corrupção total, da depravação total, sobre a eleição. Mas eu gostei do jeito que John Piper trabalhou isso e eu quis experimentar dessa maneira e tem sido legal. Nós já falamos sobre a graça irresistível e já falamos sobre a expiação definida. Então vamos falar hoje sobre a eleição incondicional. E sobre essa doutrina, naturalmente surgem alguns problemas. Surgem algumas questões. O primeiro problema ocorre com aquelas pessoas que afirmam não crerem em eleição. E talvez os irmãos já encontraram algumas pessoas assim. Eu lembro que eu comecei um grupo de reunião teológica e começou a chegar algumas pessoas e veio um casal de pastores. E a primeira coisa que eles me disseram, que eles foram convidados, já estava acontecendo a quinta, sexta reunião. A primeira coisa que eles me disseram antes de dizer boa noite, olá, como é que vai, tudo bem, ou algo semelhante, foi: olha, eu não acredito em eleição. Eu disse: legal, prazer, meu nome é Alberto, vamos nos assentar e a gente continua.
né? Eles afirmam não crer em eleição, os irmãos já ouviram isso, ou afirmam, a doutrina de eleição não é bíblica. Isso não é bíblico. Olha, a gente tem que ter, irmãos, muita paciência e muita misericórdia, porque um grande número de pessoas disse que no Brasil 1/3 da população é evangélica. Olha, precisa ter muita fé para crer nesse número, porque a grande maioria das igrejas são, tirando as seitas históricas, são neopentecostais. E me desculpa, pode escandalizar algumas pessoas pelo que eu vou falar, eu não estou falando necessariamente de pessoas salvas. Mas você consegue viver, eu já consegui viver, muitos de vocês, numa igreja neopentecostal, anos, sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter lido um evangelho inteiro. E se leu, aquilo estava tão moldadinho pela cabeça de um apóstolo ou alguma coisa assim, que você lia e não compreendia absolutamente nada. Você lia já com a voz do teu líder na cabeça. De tal maneira que para essas pessoas nós temos que ter muita paciência, porque elas não leram Efésios, elas não leram João, elas não leram Romanos. Você não deve discutir com elas, porque essa discussão vai ser desonesta, tanto para o lado de vocês como para o lado deles, mas conduzi-los em amor, em oração, até o momento que dá. Se não der, tem que haver uma ruptura. Então, o que você tem que dizer para uma pessoa dessa é: olha, você pode dizer que tem uma visão diferente, mas que você não crê da maneira que eu creio. Mas você não pode dizer que isso não é bíblico. Senão, vejamos, a gente leu Efésios, eu pedi para os irmãos deixarem aberto, mas vamos ler de novo Efésios 1, do 3 ao 6, diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tudo que você precisa saber sobre eleição está aqui nesse verso. Enfim, eu não creio em eleição, eu não creio em predestinação, isso não é bíblico. Tá, mas está aqui, filhão. É difícil de ir para frente uma discussão a qual você não concorda com algo que está escrito na Escritura. Ou Romanos 8, 28, o texto clássico, e a gente vai trabalhar bastante esses dois textos, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, a esses que chamou, a esses também justificou, a esses que justificou, a esses também glorificou. Depois nós vamos ver a interpretação desses textos. Por favor, deixa o dedinho ali, algum papel, Efésios, Romanos, a gente vai trabalhar bastante. Então o primeiro problema é esse: isso não é bíblico. Ponto. Vamos passar por esse e vamos para o próximo. O segundo problema é uma ideia de uma eleição corporativa. Veja, esse é o conceito aceito por ampla maioria dos arminianos. A grande maioria crê e defende uma ideia de uma eleição corporativa. Vamos entender isso. O argumento é sentimental para defendê-lo, e como tentando ser apologético, ele cai num erro grotesco. E eu tenho pedido perdão para os irmãos, que eu tenho que ler algumas vezes, e vamos ler aqui. Prestem atenção novamente, aquilo que eu falei na semana passada tem que estar no coração de vocês. O que eu vou ler não está escrito para informar, não está escrito para provar, está escrito para passar um sentimento. Tem informação? Tem, mas não é a informação que ele quer passar um sentimento de repulsa às doutrinas reformadas, ao que ele traduz aqui simplesmente como o calvinismo.
Ele diz o seguinte: a aceitação de muitos cristãos de uma visão de eleição corporativa ocorre também pelo fato, prestem atenção nisso, pelo fato de que os cristãos entenderem que a visão calvinista da eleição ela é antibíblica e é inaceitável do ponto de vista escriturístico. Jogou ali, mas não provou nada, só jogou o sentimento. Tal entendimento defende que Deus elege um corpo, um grupo, uma classe de pessoas e não indivíduos. Então ele está tratando da eleição corporativa, que Deus não elege indivíduos, mas um grupo, uma classe de pessoas, um corpo. Robert Schenck, na obra Eleitos no Filho, defende esta visão ao dizer: obviamente, o organismo corporativo de eleitos é compreendido por indivíduos. Puxa, uma comunidade tem indivíduos, que legal ele dizer isso. Mas a eleição é primariamente corporativa e secundariamente particular. Mas se a eleição é condicional, ele já trata isso como pressuposto, e a gente vai ver isso. A eleição é condicional para eles. Tem uma condição, não é incondicional, segundo os arminianos. Qual seria a condição ou as condições desta eleição? A condição mais elementar para a eleição é estar em Cristo. Afinal, Jesus Cristo é o eleito e a eleição é, antes de tudo, cristocêntrica. Nós vamos trabalhar isso mais à frente. Então, para ser eleito, você tem que estar em Cristo. Mas se eu estou em Cristo, eu já sou eleito. Enfim, mas a ideia da eleição corporativa. Eu gosto de chamar isso, eu apelidei isso jocosamente, de um semi-universalismo. O que pregam os universalistas? Os universalistas pregam que todos serão salvos. Todos. Deus é tão bom, tão amoroso, que todos vão ser salvos. Ponto final. Isso é que a teologia geralmente é liberal, coisa de crer. Por que eu chamo de semi-universalista? Porque, obviamente, eles não creem nisso. Nenhum arminiano remonstrante é universalista. Mas, eles creem numa eleição de um grupo. Então, é semi-universalista. Ou um universalismo tribal. Existe um grupo de eleitos e Deus elegeu o grupo de eleitos. Agora, dentro do grupo de eleitos, individualmente as pessoas vão ser salvas por uma condição. Note o seguinte: dentro do povo escolhido há uma eleição particular condicional, que é estar em Cristo. Irmãos, isso é problemático, porque olha que espetáculo. Indivíduos são eleitos em um grupo, correto? Acompanhe a linha de raciocínio. Para estarem em Cristo, e a condicionante para isso é estar em Cristo. Mas como assim? Como é que elege alguém para estar em Cristo e a condição é estar em Cristo? Você foi escolhido para algo com uma condição: estar nesse algo para o qual foi escolhido. É complicado. Eu não quero dizer que é totalmente ilógico e quase cômico, mas é complicado. Se a condicionante para eu ser eleito é estar em Cristo. Nessa visão, Romanos 9, do 8 ao 12, não trata de indivíduos e da sua descendência espiritual, mas de nações como um todo. Deus escolheu Israel e reprovou Esaú, mas não foi Israel o irmão de Esaú. É a nação que Israel representa e é a nação que Esaú representa. Porque o verso diz também que haviam duas nações no interior dela. E ainda que estivesse falando de pais de nação, não, é da nação. Essa é a linha de argumento. O problema é ler esse trecho desde o verso 6 até o 24. Porque se você ler só o 8 ao 12, você até consegue imaginar uma nação. Agora, se você ler inteiro, não. Acompanha comigo, Romanos 9, iniciando do 6. Diz o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Bom, o machado já bate na cabeça aqui, mas vamos continuar. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas
em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O texto é autoexplicativo, mas vamos continuar. E já fora dito a ela, antes deles nascerem, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém odiei Esaú. Roberto, na minha Bíblia está aborreci. Procurando no dicionário esse termo, o primeiro significado dele, o mais importante, o que encaixa aqui é odiei. Que diremos, pois? Paulo continua: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, já que os dois não eram nascidos, mas ele amou um e odiou o outro. O homem natural vai dizer: Deus é injusto. Mas Paulo argumenta com ele: a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Mas o texto continua: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. E Paulo continua argumentando de maneira retórica: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Era para ler até o 24, mas Romanos é difícil de você parar. Irmãos, há uma eleição nacional. A gente não pode negar isso. É o caso de Israel. Israel era o povo eleito nacionalmente. As pessoas entravam em Israel, entravam no pacto de Israel, recebiam algumas bênçãos de Deus, mas nem todo Israel era de fato israelita, diz Paulo. Assim como na igreja visível, entram muitas pessoas, recebem as bênçãos de Deus, participam do Espírito, como diz Hebreus, mas não são dos nossos, como diz João na primeira epístola de João. Não são de fato cristãos. E a igreja também é um corpo eleito. Só que nós temos que diferenciar sempre a igreja visível da igreja invisível. Só que essa não é a eleição é de Israel como uma nação, não é a eleição que trata em Romanos 8, em Romanos 9, em Efésios 1, em João 6, em João 10. De maneira alguma. Israel ela foi escolhida para desfrutar da verdadeira religião e receber os privilégios externos do Evangelho. O privilégio da salvação é apenas a indivíduos, inclusive os de Israel. É para indivíduos.
Essa é a diferença entre a igreja visível e invisível. Deus sabe quem são os seus, quem é a sua igreja verdadeira, a sua noiva, dentre aqueles que estão na igreja e aqueles que estão fora, que não chegaram ainda. Nós vemos só visível. O privilégio da salvação é apenas para indivíduos. E o ponto da passagem de Romanos 9, nós devemos olhar e entender o contexto. O que Romanos 9 está dizendo? Por que foi escrito Romanos 9? Romanos 9 não foi escrito a respeito de Deus eleger ou não uma nação. Paulo não está trabalhando sobre isso. O que Paulo está escrevendo é que, ora, o povo de Deus, o povo eleito de Deus é Israel, ao longo da história. Mas, se esse é o povo escolhido de Deus, como é que tem judeus tão maus? Como é que tem judeus que estão se perdendo? É a isso que Paulo está respondendo. Que nem todos os de Israel eram salvos. Porque nem todo Israel, de fato, é o Israel de Deus. Sobre o terceiro problema, eu já dei um ensejo. Entenderam que, né, a eleição corporativa ela fica muito complicada. Deus elege um grupo, um pré-universalismo, então aquele grupo é eleito, mas a eleição de cada um desse grupo é individual e condicional a estar em Cristo. É muita coisa para a minha cabeça. E o texto que se tem como prova disso é um texto que não está falando sobre isso. Então fica complicado. O terceiro problema eu dei um ensejo. Dentro da eleição arminiana, que afirma ser apenas sobre nações, e eles não são semi-universalistas de fato, eles não conseguem compreender que eles defendem algo terrível, eles falam a respeito de estar em Cristo. O argumento é o seguinte: eleitos no Filho. É muito comum quando você vê algum arminiano que lê um pouquinho mais, e ele quer falar sobre a eleição, e diz assim, não, somos eleitos no Filho. Ele quer dizer outra coisa com isso. Lá em Efésios, nós encontramos o seguinte, Efésios 1, 3 a 6. Paulo trata da eleição de Cristo, mas não de indivíduos. Esse é o ponto do argumento deles. Eles dizem o seguinte, olha, Efésios, capítulo 1, do 3 ao 6, não está falando da eleição de indivíduos, está falando da eleição de Cristo. E indivíduos são salvos com a condicionante de estar em Cristo, a qual é eleito. Então, os eleitos, nós somos eleitos nele, porque ele é o eleito. É meio complicado. A gente já leu esse texto, vamos ler de novo, nem precisamos ler esse texto novamente. Portanto, somos eleitos no Filho. Não há uma eleição incondicional. E o homem depende da sua iniciativa. Veja, Cristo foi eleito. E quando você parte, você recebeu uma graça preveniente, você não é mais morto em delito e pecado, mas também não é salvo. Aí você escolhe estar em Cristo. Esse é o condicionante para você ser eleito no eleito. É muito eleito para a minha cabeça. Eu vi algumas sobrancelhas que se cerraram, mas é isso mesmo. É de cerrar a sobrancelha mesmo. E as pessoas falam isso assim, ó, mas é claro, é evidente isso. E aí você vai se franzindo todo, mas não é? Não, claro que é. Nessa ideia, quem é que escolhe? Veja, Deus escolheu. Quem que ele escolheu? Cristo. Cristo é o eleito de Deus. A condicionante para você ser um eleito é estar em Cristo. Quem é que escolheu? Você ou Deus? Isso, você. Você teve que escolher estar em Cristo. E por escolher estar em Cristo, então você é um eleito em Cristo. É complicado isso. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, esse nele é em Cristo, mas assim como nos escolheu, não é como nós fomos a ele, mas ele já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de qualquer obra, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade,
O que é beneplácito? O consentimento da sua vontade, a aceitação da sua vontade. Ou seja, porque Deus quis. E ninguém o obrigou. Mas ainda nós temos o verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança em Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Puxa, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É conforme a vontade de Deus, meus queridos irmãos. É isso que diz o verso 11, o beneplácito de Deus, o conselho da sua vontade, a aprovação da sua vontade. O verso 4 diz que Deus é quem escolheu, não fomos nós. E o verso 5 diz que nós, e não Ele, é que somos predestinados. Nos predestinou para Ele. Não é Ele que é predestinado, somos nós que somos. E veja, não é nele, é para Ele. Enfim, mas há ainda um quarto problema. O quarto problema é do arminianismo clássico. Esse é o arminianismo que ele já leu um pouco mais. Esse é muito mais raro de você encontrar. O normal é você encontrar arminiano que não é arminiano. Entendam isso, tá? Não batam no arminianismo de quem não é arminiano, é semi-pelagiano. Depois, um segundo grupo muito grande que defende uma eleição corporativa. O primeiro grupo do que não é bem arminiano defende que não existe eleição nenhuma. Esse é o chucro, é o semi-pelagiano. O segundo não, a corporativa. E o terceiro grupo de arminiano, o terceiro problema ali a respeito de ser eleito em Deus, ele permeia os dois, tá? Mas o terceiro grupo é aquele arminiano que lê um pouquinho mais. Não, existe sim eleição, ok. Eleição é individual ou é de grupo? Não, eleição individual, está na Bíblia. Aí você pensa, puxa, vamos conversar. Mas como que é essa eleição individual? Ela é condicional. É uma eleição individual, mas ela é condicional. Essa teoria envolve o conceito errôneo da presciência. E os irmãos já ouviram isso. E o mais louco é quando você pega assim, um desses grupos, que ele pega ensinamento dos outros grupos e mistura tudo. Aí você não sabe nem como refutar, porque você está tirando contra um monte de coisa, né? E aí o mais correto fazer é você, para não perder a amizade, abraça, né? Dá um beijo, dá um abraço forte, ora pela pessoa, vai para casa, ora por você, né? Presciência de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, os irmãos não precisam abrir, diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está lá, presciência, está na Bíblia. Nós não podemos jogar o jogo deles. Não, presciência não é bíblico. Não, presciência, o termo está lá. Romanos 8, 29, que nós lemos, diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, o que é conhecer de antemão? Para eles é ter presciência. Os que de antemão conheceu, a esses também predestinou. A primeira coisa a se notar é que nesta visão, Deus aprende. É a primeira coisa que nós temos que ver. Olha, irmãos, eu não lembro se eu anotei, eu nem vou entrar no mérito do termo presciência, tá? De nós irmos para o grego e tal. Não, vamos ficar aqui. Eu vou falar de presciência, mas não vamos para o grego. Vamos ver as consequências da ideia. Primeiro, nessa visão, Deus aprende. Deus, lá antes da fundação do mundo, Ele olha para o futuro e Ele aprende com o futuro. Ele vai tomar algumas iniciativas, e essas iniciativas são uma reação a um futuro que Ele viu. Então, Deus não é a causa primeira das coisas. Deus deixa de ser a causa primeira. Ele começa então a reagir a algo. Ele viu o que ocorreria e então determinou o que ocorresse. Primeiro nós temos um problema de lógica. Ele viu aquilo que ia ocorrer, e aí como ele viu, não, de fato vai ocorrer, então eu vou predestinar que ocorra. Mas já ia ocorrer.
O problema meu nem é esse. O meu problema é que ele aprende olhando para o futuro. Dessa maneira, meus irmãos, a eleição e a salvação, elas repousam na vontade do homem, não na vontade de Deus. Deus está lá antes da fundação do mundo, olhando para o homem e aprendendo como é que o homem vai usar a sua vontade, livre. Seja com graça preveniente ou não, livre. Ele tem, na graça preveniente, lembra, ele ganhou o livre-arbítrio. Então é o homem que vai fazer alguma coisa e Deus vai reagir a isso. Veja, eles afirmam que a salvação é pela graça. Você vai encontrar, quando discutir com aquela pessoa arminiana, ela disse, não, nós também podemos nos gloriar da reforma protestante, nós também cremos, é só a escritura, só a fide, só a graça. Então, eu acredito que é só a graça, só que eles não sabem o que é sola é somente. Não é graça e mais alguma coisa, fé e mais alguma coisa, é somente. Então, eles defendem o seguinte, não, a salvação é pela graça, mas a eleição é condicional. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus salva por graça, mas Ele elege condicionalmente. Agora, se os salvos são os eleitos, quem é que se salva? Eu já até disse, quem é que se salva? É o homem que se salva. É o homem que escolhe. É pelo mérito do homem. É simplesmente por mérito do homem. Se nós não pensarmos dessa maneira, porque vamos pensar todas as possibilidades, é o que eu chamo de pleonasmo divino. Sabem o que é um pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo. Eu vou eleger para a salvação aqueles que eu vi que vão ser salvos. Mas se ele viu que vão ser salvos, por que ele vai eleger? Porque ele não tinha nada para fazer? Antes da fundação do mundo, não tem tempo, eu estou aqui de boa, vou olhar para o futuro e vou... É complicado. Deus elege aquele que ele já escolheria. Mas, se ele já escolheria, por que eleger? Eles dizem o seguinte, veja, Deus viu que nós usaríamos o nosso livre-arbítrio, creríamos nele, e por ele ver isso, então ele nos elege para a salvação. Então Deus viu que nós escolheríamos. Mas aí, eu não vou dizer que eu falei, o que Calvino falou, o que Lutero falou, mas Jesus diz o seguinte, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Como é que eu vou partir do pressuposto que eu escolhi a Deus e por isso eu fui eleito, quando Cristo diz que não foi nós que escolhemos? Aqueles que Ele escolheu vão a Cristo e só a eles. Continuando Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Depois ele diz, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Veja, você não vai a Cristo, e o Pai vê isso antes da fundação do mundo e te elege. Ele te elege antes da fundação do mundo, e por isso você vai a Cristo. Você tem que entender causa e consequência. O copo não fica cheio d'água e por isso eu abro a torneira. Eu tenho que abrir a torneira antes do copo se encher de água. Eu não posso alterar isso. Isso é lógica simples. Ah, mas o irmão está falando de lógica, nós estamos falando de Bíblia. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de Cristo Jesus explicando isso claramente. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E se o Pai não vos desse, vocês de maneira nenhuma viriam a mim. Você não vai a Cristo, é o Pai que te leva. Ele não conhece quem o escolherá. Ele conhece quem Ele escolheu. Ele não conhece, eu conheço aqueles que me escolherão, por isso eu vou fazer alguma coisa. Não, Ele conhece.
que o termo presciência está trabalhando aqui, que em Romanos diz aquele que ele conheceu, né? Termo exato. Os que de antemão conheceu, é aqueles que ele escolheu, não aqueles que o escolheram. Isso tem que ser cristalino para nós. Olha só, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Veja, não se fiem no que eu estou falando, se fiem no que Cristo está falando. Eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. João 15, 13 e 18. O futuro, meus irmãos, ele não é um ente independente a qual Deus observa e ele toma decisões. Sabe? O futuro não é algo divorciado que está lá e aí Deus, antes da fundação do mundo, antes do tempo, ele dá uma olhadinha, vamos ver o que vai acontecer e aí eu vou agir. Ele não é um ente independente. O futuro só existe porque Deus determinou esse futuro. O futuro é o exato reflexo daquilo que Deus quis em seu coração, que antes da fundação do mundo Ele determinou e agora é espelhado no tempo. É por isso que Ele pode dizer que não cai um fio dos nossos cabelos sem Ele saber, não cai um pardal sem Ele saber. Porque Ele olhou antes da fundação do mundo. Legal que eu falei isso. Pensem no seguinte: Deus está lá, não tem tempo, né? Então, falando em termos de eternidade, é complicado. Mas Deus está lá antes da fundação do mundo, observando, e Ele, eu vou contar quantos fios da cabeça de cada um caem. Não, é porque as coisas só acontecem conforme Ele determinou. Ele não aprende. Portanto, quando Deus olha para o futuro, Ele conhece o futuro, óbvio, porque Ele conhece aquilo que Ele determinou, e aquilo que Ele determinou vai acontecer. Por isso que os profetas falavam com exatidão do que ia acontecer. Não era uma previsão do futuro, era Deus dizendo o que Ele fará. Vamos ver se vai acontecer. Além do que, se Deus escolhe pela fé de quem crê, então Paulo errou quando ele escreveu Efésios 1:11, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Paulo errou quando ele escreveu isso. Presciência, portanto, difere muito do que os arminianos creem. Procurem no dicionário. Na eleição de Jacó, Deus, ele não aponta, quando Paulo fala da eleição de Jacó, não está apontado ali nenhuma causa. Muito pelo contrário. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, antes que qualquer coisa fosse feita. Não há causa alguma. Não está escrito assim: amei a Jacó porque eu olhei do futuro para o futuro e vi que Jacó seria um crente fiel. Agora vamos encaixar presciência em Romanos 8. Ela está lá, nós vimos, está lá. É fato isso, né? Aqueles que de antemão conheceu. Na ordem está assim: presciência, predestinação, chamado, justificação, glorificação. O primeiro problema é que nós temos que definir o chamado. O que é o chamado? Nas Escrituras Sagradas nós encontramos dois tipos de chamado. Nós encontramos o chamado primeiro exterior. Exemplo de chamado exterior: muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todos os chamados são escolhidos. Exemplo de chamado, outro chamado que tem interior. Posso usar o mesmo exemplo: muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque esse chamado interior só acontece nos escolhidos. Nos outros é a anunciação do Evangelho, pura e simplesmente. É o bom perfume de Cristo. E é bom perfume de Cristo tanto com cheiro de morte naqueles que se perdem, como cheiro de vida naqueles que são salvos. O chamado interior, ele é operado pelo Espírito Santo num coração regenerado. É aquilo que Paulo escreve em Tessalonicenses: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Esse chamado é um chamado salvífico.
Não é um chamado assim, ó, vocês têm que ser santos. Não, aqueles que eu chamei, que são meus, eu chamei, eu os elegi para serem santos. Portanto, nem todo chamado exteriormente, ele é uma pessoa que vai ser justificada. Compreenderam isso? Nem todo que ouve o Evangelho vai ser justificado. Mas Paulo afirma ali que todos que Deus chama, Ele justifica, em Romanos 8. Ele não fala isso? Aos que chamou, a esses também justificou. Todos é uma inferência. O texto ali traz aos que. Mas nós temos que definir quem são aos que, né? Então, eu acho interessante nós usarmos como inferência o todos. Agora, acompanhe minha linha de raciocínio. Nós temos, no texto de Romanos 8, os verbos. Quais são os verbos? Conheceu, predestinou, justificou, glorificou, chamou. Esqueci ali no meio. Esses são os verbos. Agora, qual é o sujeito dos verbos? Deus. Quem é que conheceu? Quem é que chamou? Quem é que predestinou? Quem é que justificou? Quem é que glorificou? É Deus. Então o sujeito é Deus. Agora, quem é o objeto dos verbos? O objeto do verbo é aquele cujo a ação do sujeito, né? A ação, o verbo, é para ele. Quem são o objeto? De quais pessoas está falando aqui? Aos que é uma inferência, a gente pode pegar todos. Notem, o objeto não é a fé, ela nem aparece no texto. Não é a fé. Deus faz essas coisas não para a fé, mas faz para pessoas. Ele age diretamente em pessoas. Então Romanos 8, 29, com os aos que, está escrito o seguinte: aos que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou. Aos que predestinou, Ele chamou. Aos que chamou, Ele também justificou. Aos que Deus justificou, Ele glorificou. O que temos aqui é Deus fazendo todas as ações ao objeto, em benefício do objeto, pelo beneplácito da sua vontade. Não há um condicionante. Não há outra causa. Agora veja, eu falei que todos é uma inferência, né? E ela pode ser lida no texto como o objeto do verbo, que seria aos que. Aos que pode ser todos. Paulo afirma que todos que Deus chama, Ele justifica. É fato, está aqui. Todos são salvos? Todos que ouvem o Evangelho são salvos? Não. Concordam comigo? Somente alguns são salvos, correto? Assim, se Deus vê a fé pela presciência, aos que não pode ser todos. Compreende? Conseguiram entender? Todos que ouvem o Evangelho são salvos? Não. São justificados? Não. Então, quando Paulo diz que todos que ouvem o Evangelho, né, todos os chamados, predestinados, são justificados, quando ele diz que é todos, não pode significar todos se não é nenhum. Essa é a visão arminiana. Então nós temos que fazer uma outra inferência, né? Nós temos que usar a negação. Qual é a negação de todos? Aula de português, né? Português e lógica. No domingo de manhã com a troca de horário de verão. Mas acompanhe que vai ser bom. Aos que, se não são todos os chamados salvos, aos que tem que significar uma outra coisa que não pode ser todos. Qual é a negação de todos? Hein? Tem que aprender a fazer interpretação de texto. Nenhum? Nenhum? Não. Nenhum é antônimo. É o contrário de todos. Todos, nenhum. É o extremo oposto. Não é a negação. Qual é a negação de todos? Algum. Algum nega todos. Se é todos, é todos. Se tem algum que não é todos, todos não é todos. Compreenderam? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos substituir o texto
já que a gente tem que jogar uma fé ali, que Deus conheceu quem ia ter fé, vamos substituir o texto, ao invés de aos que ou todos, vamos colocar alguns. Então fica da seguinte maneira: alguns que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou. Até aí a gente consegue caminhar, correto? Se Deus conheceu a todos, mas esse conheceu aqui é íntimo, já está errado, mas vamos ser benevolentes. Alguns dos que Ele conheceu de antemão, Ele predestinou. Alguns que predestinou, Ele chamou. Ou seja, houve alguns predestinados que não foram chamados, mas vai melhorando o negócio. Alguns que Ele chamou, Ele também justificou. E aí, a cerejinha do bolo: alguns que Deus justificou, Ele glorificou. O R.C. Sproul chama essa possibilidade de um monstro teológico. Porque você defender isso aqui, meu amigo, olha, só lá com teologia de Benihim para baixo. É complicado, tá? Essa é uma monstruosidade teológica, mas é defendida pelo próprio Armínio, conforme o livro. Lembram que semana passada esse cara citou o Calvino fora de contexto, mas vamos crer com todo o coração que pelo menos Armínio ele citou no texto. E Armínio, segundo ele, afirma que há uma distinção entre o cristão verdadeiro e o eleito. Eu amo isso. Há uma distinção entre o cristão verdadeiro e o eleito. E aí ele diz assim, ó: um cristão verdadeiro, ele pode apostatar, ele pode perder a salvação, mas o eleito é aquela pessoa em seu estágio final de preservação. Embolou o meio de campo. Porque começa assim: você não é eleito para ser salvo, para crer, mas por você crer, então você é eleito. Quando começa errado, vai tudo errado. Você botou 2 tijolos desalinhados, o que subir ali para cima vai ser errado. Então o que ele está dizendo assim, ó, o cristão verdadeiro é um tipo de pessoa, ele vive Armínio, ele vive a sua vida como um cristão verdadeiro, mas a qualquer momento ele pode perder a salvação. Mas se ele foi preservado até o final, o estágio final é ser eleito. Vamos imaginar o seguinte: 2018 tem eleição presidencial, vai ser eleito alguém, vai haver eleição, vai ser alguém eleito pelo povo. Essa pessoa vai lá e vai tomar posse em 2019, faixinha de presidente, vai começar a fazer. Ele vai ser um presidente verdadeiro, e ele vai governando. Mas se não acontecer com ele o que aconteceu com o Collor, com a Dilma, se ele for presidente até o final, então em 2022 ele de fato é um presidente eleito. Até ali ele é só um presidente verdadeiro, que pode... Entende a... É complexo, né, cara? E os irmãos têm que entender que eu vou ler essas coisas de madrugada, e eu não posso gritar, eu tenho que me conter, né? Eu tenho que fazer os movimentos friamente calculados para não acordar a vizinhança e tal. Mas é difícil, é complicado. Eu não vou nem comentar isso. Eleição não é a causa, é a consequência da salvação. Você é salvo para ser eleito, é claramente o que ele diz. Eleição não é mais a causa. Como crente, você pode ser predestinado, chamado, justificado e perder a salvação, como um crente verdadeiro. Mas se perseverar até ser glorificado, aí você não é mais um cristão, meu amigo, você é um eleito. Então vamos buscar ser eleitos de Deus. Agora, como somos os objetos dos verbos e Deus é o sujeito, olha quando nós fizemos a inferência correta e aos que nós entendemos como todos. Todos que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou. Veja, Ele não olhou para o futuro e olhou toda a humanidade, é o que Ele conheceu. Conhecer na Bíblia é de relacionamento íntimo. Conhecer na Bíblia fala dos casais, um relacionamento íntimo. E por que Deus faz a analogia do casamento com a salvação, com Cristo e a sua noiva? Porque é um relacionamento íntimo. São esses que Deus conheceu. Todos que Ele conheceu de antemão, Ele predestinou. Todos que predestinou, Ele chamou. Todos que Ele chamou, Ele também justificou. E todos
que Ele justificou, Ele glorificou. Glória a Deus, é isso que nós acreditamos, isso é o Evangelho, é o que Deus fez sem mérito algum, por pecadores como eu e como vocês. Como dizia Lutero, o Evangelho está totalmente fora de nós, não tem nada em nós, não é nada que nós possamos fazer. Nem todos os chamados exteriormente são escolhidos, mas todos os escolhidos, eles são chamados interiormente, porque eles foram regenerados, e a graça irresistível leva eles à salvação. Não é uma graça preveniente que te dá livre-arbítrio, e te leva a uma salvação que foi comprada por um número específico, por uma expiação definida. Cristo na cruz não criou uma possibilidade, e estes serão glorificados. A escolha de Deus precede a escolha dos homens. É tão simples. Veja, eu não estou aqui fazendo... Tudo isso que eu falei se resume nessa frase. Não é um mosaico de coisa estranha. Então, definindo eleição incondicional, somente nesse momento, na reta final, eleição incondicional é um ato de Deus, por meio do qual Ele escolheu um grupo de pessoas, antes da fundação do mundo, para que elas pertencessem a Ele mesmo. O fundamento pelo qual Deus fez essa escolha não foi nada que havia nos próprios eleitos, nos diz o teólogo Batista Belker, nem mesmo a fé. Os eleitos, eles não são melhores que os outros, são pecadores como os outros. Os cânones de Dort, onde, lembram da treta lá que deu, que aí a remonstrância nasce, e aí é feito os cânones de Dort, o sínodo de Dort, para combater os remonstrantes, e aí sai esse documento. Aqui está escrito o seguinte: os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, mas eles são envolvidos na mesma miséria. Eles não têm nada de especial, é só o beneplácito de Deus e usar misericórdia com quem Ele quer usar misericórdia. Veja, não há injustiça da parte de Deus. Todos mereciam a condenação. Entenderam agora por que eu falo que a doutrina mais difícil, mais pesada, e que nós temos que entender mais corretamente disso tudo, para a gente começar a construir, é a corrupção total do homem. Deus não escolhe quem creria. Ninguém crê, ninguém pode. Se pudesse, o mérito seria do homem, longe de nós. Deus não escolhe entre inocentes. Não há injustiça da parte de Deus. Haviam duas pessoas boazinhas, mas Deus, que é mau, escolheu só um. Não, ninguém queria. Não é entre inocentes, é entre pecadores, entre inimigos de Deus, entre pessoas que não queriam e não podiam. Se ninguém merecia, como é que Deus pode ser injusto? Olha o versículo 13 de Romanos 9. Amei Jacó, porém odiei Esaú. Irmãos, esse versículo causa mal-estar nas pessoas. Há muitas pessoas que queriam que esse versículo não estivesse escrito aqui. Mas o que deve nos espantar, meus irmãos, não é o ódio de Deus, não é o aborrecimento de Deus por Esaú. Você não pode olhar para isso aqui e dizer, mas como que Deus odiou Esaú? Você tem que olhar para isso aqui e ficar indignado, e ficar perplexo, e pensar o seguinte, e dizer o seguinte: como que Deus amou a Jacó? Como? Irmãos, você é Jacó. Como é que Deus te amou? O que você tinha para Deus te amar? Eu sou Jacó. Pó e pecado, um vermezinho, é somente porque Ele quis. Por isso que é incondicional. Não há condição alguma para o homem ser eleito. Não há nada para fazer. Ele está morto em delitos e pecados. Ele não pode satisfazer absolutamente nada. Ele não pode obedecer absolutamente nada. Ele não pode merecer absolutamente nada. É pelo beneplácito da vontade de Deus, a concordância, o consentimento, a aprovação, a vontade livre de Deus. Sempre que lê beneplácito, lembre desses sinônimos, anota na sua Bíblia. E tem quem diga que essa doutrina, ela deixa soberbo. Os reformados são soberbos, porque eles creem que são os eleitos.
Essa doutrina humilha. Ela tira de nós qualquer possibilidade de nós termos contribuído com alguma coisa, por menor que seja, para a nossa salvação. Ela nos humilha. E é por isso que as pessoas não gostam. É por isso que a maioria do que se diz igreja não crê dessa forma. Por fim, vamos trabalhar a questão da fé e do arrependimento. Fé e arrependimento. Eu faço esse convite, você deveria estar vindo nas quartas-feiras ouvir as exposições do Breve Catecismo. Você que tem o Breve Catecismo, leia das questões 85 e 89. Procura no YouTube as ministrações dessas questões. Nós estamos falando exatamente sobre a fé e o arrependimento, que é exigido por Deus, mas como que isso vem até o homem. É evidente que arrependimento e fé estão intimamente ligados à salvação. Arrependimento e fé estão intimamente ligados. O eleito é salvo de qualquer jeito. Não! Não! Agora veja, a eleição, a escolha de Deus é incondicional. A salvação não. E há um diferencial nisso. Nós somos salvos, não somos salvos de qualquer jeito. O que devemos compreender é se fé e arrependimento são causa da salvação, como a maioria acredita, ou se são consequência. Esse é o ponto. Nós reformados cremos que a fé e o arrependimento não são condições, mas o resultado da eleição. Ou seja, a fé e o arrependimento deriva da eleição. Artigo 9 dos Cânones de Dort, do primeiro capítulo. Prestem atenção. Esta eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Ao contrário, esta eleição é para a fé, esta eleição é para a santidade. Eleição, portanto, que é a fonte de todos os bens da salvação e finalmente tem a própria vida eterna como seu fruto. É conforme o testemunho do apóstolo: ele nos escolheu, não por sermos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Portanto, somos eleitos para a fé e o arrependimento. Somos eleitos para a fé, somos eleitos para o arrependimento, para a salvação. Vamos para as Escrituras. Paulo ensina que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os irmãos nem precisam abrir, mas confiram depois, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor. João diz o seguinte, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João poderia ter dito assim: Deus nos ama porque Ele viu que nós o amaríamos. Mas não é o que está escrito. Vamos em frente. Atos 13, 48. Paulo está pregando em Antioquia, né? E aí ele diz o seguinte, Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ué, não está estranho isso? Não deveria estar escrito assim, creram todos aqueles que Deus viu que iriam ter fé? Não, porque a eleição é a causa dessa fé. Porque só crê em Deus quem Deus destinou para isso. Mas há mais. Nestes, Deus age, dando a fé e dando o arrependimento. Nós encontramos Lídia, em 16:14 de Atos. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ué, não deveria estar assim? Lídia creu e esta foi a causa dela ter sido eleita. Não, mas é o Senhor que abre.
É o Senhor que faz. Se é Ele que faz, se é Ele que abre o entendimento de Lídia, não tem como Lídia ter sido eleita por algo que ela fez. Isso é óbvio. Por que nós cremos, irmãos? Por que Lídia creu? Porque somos suas ovelhas. É o que Jesus Cristo nos diz lá em João 10. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Notem, as ovelhas ouvem, as ovelhas creem. Jesus não diz o seguinte: aqueles que creem serão minhas ovelhas. Ele não diz isso, mas ele diz que as ovelhas dele crerão. Notaram onde é que está a causa e onde é que está a consequência dos atos? Portanto, a fé não é causa nem da salvação, nem da eleição, nem do arrependimento. A eleição é a causa da salvação mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá, mas eu falei que ainda ia dizer sobre o arrependimento. Para encerrar, o arrependimento também é fruto da eleição. É operado pelo Espírito Santo de Deus naqueles eleitos que o próprio Espírito regenerou. Falar é fácil, prova. Vamos para a Bíblia. 2 Timóteo 2,25 diz o seguinte: na expectativa de que Deus lhe conceda. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Ah, mas um só? Atos 5,31, Pedro afirma o seguinte: Deus, porém, com a sua destra o exaltou. Quem ele exaltou? Cristo Jesus. O exaltou a príncipe e salvador. A fim de quê? A fim de conceder arrependimento e a remissão dos pecados. Tá bom? Não, vamos para mais um. Atos 11,18. A igreja glorifica a Deus. Tem uma treta. Como é que vocês estão pregando para gentios? Aí os apóstolos falam: não, veja bem, o Espírito Santo operou lá no meio dos gentios e eles receberam o mesmo dom que nós. E aí a igreja glorifica a Deus dizendo o seguinte: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O que é concedido por Deus não é natural ao homem. Aqui temos um exemplo. Prestem atenção quando eu falo sempre o sentimento. Aqui temos um exemplo de como a defeituosa definição de soberania calvinista leva a um mau entendimento da soberania divina conforme apresentada na Bíblia. Os calvinistas interpretam soberania em termos unicamente de poder, e todas as demais coisas devem ser submetidas a esse poder. E argumentam que a condicionalidade da eleição estaria violando ou diminuindo a soberania de Deus. E com isso, não dando toda, ele põe entre aspas, toda a glória a Deus. Claro, ele continua, a soberania de Deus estaria sendo diminuída somente se ele tivesse estipulado um esquema em que a eleição fosse incondicional. Ele jogou. Se a eleição fosse incondicional, a soberania estaria sendo diminuída. Ele só joga uma frase assim, mas ele não argumenta, está ali assim, um sentimento. Contudo, aí ele continua argumentando no condicional. Contudo, uma vez que a condicionalidade da eleição foi estipulada pelo próprio Deus, logo, ele não está contra a sua soberania. Mas, em sua soberania, ele estipulou que tais condições fossem atendidas. E isso em razão de o homem ser relacional e de ter sido criado para ter relacionamento com Deus e para poder ser responsabilizado por suas ações. E se Deus estipulou condições, prestem atenção nisso, Ele é soberano sobre a sua soberania e a define em termos bem diferentes dos termos calvinistas. O irmão já deve ter ouvido assim: Deus é tão soberano que Ele abre mão da sua soberania para respeitar o livre-arbítrio do homem. Isso é dito com um ar assim de: meu Deus é tão soberano que Ele abre mão da soberania para respeitar o teu livre-arbítrio. Mas o cara aqui conseguiu botar isso num termo mais legal. Ele é soberano sobre a sua soberania. A soberania de Deus está submissa à soberania de Deus.
Eu queria sentar com ele para ele me explicar isso. Alguns ainda criticam o fato de Deus ser menor ou menos soberano ou ainda menos glorioso, caso a sua ação seja de alguma forma uma resposta à ação do homem, a saber, a fé. Mas se Deus não reage à fé, ele, para ser coerente, não pode reagir a nenhuma outra coisa feita pelo homem. Novamente, uma argumentação baseada simplesmente no sentimento. Irmãos, o arminiano ele não suporta a ideia de que Deus age. Age como? Elegendo. E que o homem reage. Reage como? Crendo e se arrependendo. Pela ação do Espírito Santo de Deus. Isso é um insulto para ele. Porque ele não defende um sistema teológico, ele defende um sistema filosófico, humanista. Ele insiste que o homem age. É o homem que age, o homem crê e se arrepende mediante o livre-arbítrio. E aí Deus reage. Reage como? Elegendo e salvando. É isso, irmão. No sistema remonstrante, no sistema arminiano, Deus tem que se curvar à vontade do homem. Se o homem não quiser, ele não é salvo. E só é salvo se quiser. E é ele quem quer, porque é pela fé dele que Deus vai eleger. Na visão reformada, a decisão final está com Deus e não com o homem. Ele escolheu aqueles que Ele amou na eternidade, que não mereciam, que estavam mortos em delitos e pecados, eu vou repetir isso até morrer, e pelo seu beneplácito, Ele no tempo chama, Ele dá fé, Ele dá arrependimento, Ele justifica, e Ele os guarda até a glorificação. Foi por estes e somente por estes que Cristo morreu. Eles não tinham fé, não queriam Deus, mas foram irresistivelmente atraídos pela graça eficaz. Irmão, esse tem que ser o teu testemunho. Você tem que parar e lembrar e pensar assim: puxa, mas fui eu que fui até Deus ou foi Deus que foi até mim? É eu que quis Deus? É eu afogado na iniquidade que quis Deus? Ou Deus foi lá e me resgatou na iniquidade? A visão reformada, ela humilha o homem. E é por isso que o humanismo filosófico, é por isso que o humanismo arminiano não pode aceitar. É incondicional a escolha de Deus, não há espaço para a glória vã, a glória do homem, a vã glória. Somos escolhidos pelo consentimento da sua vontade. Sim, meus irmãos, há uma escolha do homem. Há uma escolha do homem, é uma escolha livre. Nenhum de vocês foi pela orelha pelo Evangelho. Mas Deus, Ele trabalha em nosso coração, nos regenerando, nos concedendo o dom da fé, nos concedendo o arrependimento, nos atraindo irresistivelmente por laços de amor. Essa escolha é feita porque Deus nos escolheu primeiro. Essa escolha é feita porque Deus nos amou primeiro. A fé não condiciona a eleição. A eleição é que condiciona. E mais, a eleição não só condiciona, mas a eleição causa. É consequência da eleição, tanto a fé quanto o arrependimento. Toda a glória, meus queridos irmãos, é só de Deus. Eu vou gritar isso constantemente. E aí eu vou fazer, para encerrar, como minhas palavras de Spurgeon: eu não sei quem são os eleitos. Eu sei que os eleitos vão ouvir. Eu sei que quem for ovelha vai a Cristo. Por isso eu posso pregar o Evangelho com confiança. Não é a minha retórica que vai trazer alguém para Cristo, mas é o Espírito Santo de Deus que vai dar fé e conceder arrependimento. E ninguém vai forçado para Deus. Assim como ninguém vai forçado para o inferno. Mas os eleitos, as ovelhas vão ouvir a voz. E eu digo para você, agora, as palavras de Spurgeon eu faço minhas. Se você quiser ir para o inferno, você pode ir para o inferno. Você vai para o inferno. Mas eu vou estar entre você e o inferno. Até onde eu tiver voz, eu vou estar gritando: volta, volta. Se você quiser ir para o inferno, você vai ter que passar por cima de mim gritando. E eu ainda vou me agarrar na tua roupa. E vou contigo até onde der. Te segurando e dizendo: fica, volta para Cristo. Ele morreu pelos teus eleitos. E se você for de fato uma ovelha, você vai. E você vai com os braços abertos.
de joelho glorificando, porque a Ele toda a glória. Não é mérito teu, não é mérito meu, não é mérito de nenhum de nós, é mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela fé que Tu nos deste, o arrependimento que Tu nos concedeste. Obrigado porque Tu nos amou primeiro. Obrigado porque Tu nos elegeu, Tu nos escolheu sem mérito algum. Não havia mérito em nós, Senhor. Nós nunca Te escolheríamos, nós nunca Te amaríamos, mas é Tu que ama. Obrigado, Senhor, porque na Tua sabedoria Tu não divide a Tua glória com homem nenhum, de tal maneira que não cabe a nós tomar nem a iniciativa, nem ter as coisas cobradas segundo essas visões, os condicionantes para Tu ter nos escolhido, mas Tu nos escolheu entre miseráveis, tendo misericórdia de quem Tu querias ter, pela Tua livre vontade, pela Tua soberana escolha, escolheste nos amar e nos salvar, e nos atraíste a Ti. Senhor, santificado, glorificado seja o Teu nome para todo sempre, que nós possamos ter a humildade que essa doutrina nos causa em nossos corações, para pregá-la com fervor e com amor. Amor a Ti, amor aos perdidos, amor aos enganados. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia. Sozinhos nós não conseguimos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.